E eu confesso que eu acredito que ele ajuda muito o estrategista a montar realmente a proposta. E o script, ele tem, como ele é baseado em várias etapas, ele complementa todo o storytelling e a narrativa que a gente faz. Seja bem-vindo a esse episódio do Cellcast. Hoje nós vamos detalhar como você pode utilizar o script de oferta irresistível em seu funil de vendas. Ele promete melhorar a sua comunicação, apresentar melhor os seus produtos, fazer um processo de vendas bem assertivo e aumentar suas vendas. Meu nome é de Paulo Zanella, sou o CEO e fundador do Cellflux, também estrategista. Estou aqui hoje para te conduzir nesse processo tão bacana que é organizar seu vídeo de vendas. Está aqui comigo, Alisson. Prazer, pessoal. Meu nome é Alisson Gonçalves, sou Head Marketing aqui na Cellflux. E hoje a gente vai discutir sobre todas as etapas que você precisa saber para realmente colocar o script de oferta irresistível dentro do seu produto e em cada uma das etapas do seu funil de vendas. Já fez muitos scripts de oferta irresistível, Alisson? A gente tenta, né? Não sei se é bom, né? Bem, então estamos no processo. Eu já, logo que eu comecei nesse processo, né, de criação de ofertas digitais, de montagem de funil, eu olhei todas as etapas do funil e pensei, caramba, são muitas etapas, eu nunca vou dominar esse negócio. E é incrível como, à medida que vai passando o tempo, que a gente vai executando o script, vai testando, fica fácil de entender. Hoje eu já sei ele praticamente de cor, todas as etapas. E se você é um estrategista que está iniciando agora, está começando a montar um funil de vendas, com certeza você vai precisar ele em grande parte de toda a montagem do funil de vendas. Você usa geralmente para montar webinar, você usa para montar vídeo de vendas em suas páginas de vendas, você usa para fazer lançamentos, por exemplo, o semente usa, lançamento de semente, né? Usa o script de oferta irresistível. Os webinars semanais utilizam o script de oferta irresistível. Conteúdos que tu vai fazer para o YouTube também utilizam o script de oferta irresistível. Então, utiliza tanto que chega um momento que tu decora todas as etapas e se torna uma coisa bem natural. E eu confesso que eu acredito que ele ajuda muito o estrategista a montar realmente a proposta, deixando atraente a comunicação e também trazendo clareza para o comprador que quer entender o produto e também e decidir, né, nesse processo de ouvir o script se ele vai ou não comprar. Exato. E o script, ele tem, como ele é baseado em várias etapas, ele complementa todo o storytelling e a narrativa que a gente faz durante um lançamento, durante um webinário. Todo o passo a passo dele acompanha cada uma das etapas que a gente precisa ter realmente para poder estruturar uma narrativa. Desde a super promessa, que é o que a gente vai comentar aqui sobre, plausibilidade, movimento. Então, cada uma das etapas respeita uma estrutura para que a gente consiga colocar o nosso funil a rodar 100%, né? Então, é muito importante a gente poder entender como que se constrói uma super promessa, como que se adapta a ela, por que a gente precisa ter uma plausibilidade durante a nossa comunicação, como criar um movimento a partir disso, e isso é muito importante para que a gente consiga trazer o nosso público para perto, engajar eles e trazer a conversão. E se chama script de oferta irresistível porque ele tem as características, como o Alisson comentou, de trabalhar com vários momentos da comunicação, despertando desejo, despertando emoções, contando um pouco da história do produtor, criando uma origem, né? Uma explicação de como foi criado. Uma jornada, né? Uma jornada que o produto foi evoluindo até chegar naquele ponto. E ele também apresenta as características do produto. Então, por esses motivos, ele se chama script de oferta irresistível, porque ele tem vários elementos que ajudam a pessoa que está assistindo a entender com clareza. E também ajudam o produtor a organizar todo aquele monte de informação que ele tem sobre o seu produto, sobre a sua transformação, através de uma metodologia chamada script de oferta irresistível. Então, são etapas que foram estudadas para trazer clareza para o processo de vendas. Todo vídeo longo que você vê na internet, seja vídeo de YouTube, vídeo de live, de lançamento, vídeo de vendas na página de vendas, todos eles são chamados de nutrição densa. Densa porque vai passar de 5 minutos, né? Vai estar geralmente uns 20 minutos, meia hora, 1 hora. Lives geralmente demoram 1 hora, 1 hora e meia, né? Então são nutrições densas. Essas nutrições têm várias etapas. E o script de oferta irresistível ajuda a montar essas etapas, né? Separar as camadas em cada um dos momentos da comunicação para não virar uma bagunça, né? Para não virar um monte de informação solta e trazer clareza, que nem eu já comentei, para quem quer comprar, para ele ver com clareza essas informações, características do produto e chegar no final e ele ter certeza já se vai apertar no botão de compra ou não, se aquilo não é para ele, talvez. Exato. E é legal de a gente pontuar, a gente já vai começar a falar sobre a super promessa, né? Que é a primeira etapa da construção do nosso script de oferta irresistível.
E esse primeiro ponto é muito importante porque hoje no mundo que a gente vive de vários estímulos diferentes, e todo vídeo, toda promessa, todo vídeo de venda, vídeo de anúncio, ele precisa iniciar com uma super promessa para que a pessoa ou engaje com aquilo ou entenda, pare o que ela está fazendo para prestar atenção naquilo. E eu queria que a gente conversasse sobre como é que a gente estrutura, quais pontos a gente precisa olhar para poder criar uma super promessa. Porque eu quero aprender aqui também hoje, né? Com certeza. Vamos enumerar então a quantidade. Eu não sei qual o total de etapas que tem ali. Aqui eu anotei 14 etapas para a gente estruturar o nosso script de oferta. Eu acho que vai dar 15, então. Vai dar 15, perfeito. Então. Nós vamos enumerar cada uma das etapas. Então a primeira, né, é a super promessa. O objetivo da super promessa é fazer a pessoa ficar empolgada, que nem tu falou, né? Até se fala muito que quando uma super promessa é boa, a pessoa que está escutando ela fica um pouco na dúvida, cara, será que isso é possível, né? Por exemplo, uma super promessa de um carro, né? Um carro que anda 1.000 quilômetros com bateria elétrica sem precisar reabastecer. O cara fica pensando, uau, mas que carro que é esse? Não é possível isso aí. E daí tu vai querer entender um pouco mais. Sim. Então, a super promessa ela tem que trazer algo um pouquinho fora do comum, para gerar essa expectativa, essa curiosidade para o cara se engajar naquele vídeo, né? E ficar mais tempo. A super promessa, o ideal dela é que ela traga uma transformação clara e tenha especificidade. Ela tem que ser clara, ela tem que ter a possibilidade da pessoa quantificar, ver se aquilo ela já entende como normal ou não. Por exemplo, como correr 27 quilômetros em 3 horas, treinando apenas uma vez por semana. Seria uma super promessa bem clara. Se eu fosse um corredor, eu ia pensar, cara, 27 quilômetros em 3 horas, geralmente o meu tempo médio vamos dizer que o meu tempo médio fosse 5 horas. Será que faz sentido? Como é que os caras fazem isso? Né? Eu não sei se é possível ou não fazer isso, né, em 3 horas. Mas a ideia é que a pessoa pense, calcule e pense, poxa, eu vou assistir para ver qual que é a técnica que eles estão utilizando para ter esse resultado acima da média. Diferente, né? Mais forte, mais importante. Então, a sua promessa tem que gerar um pouco de sensação de curiosidade. Vou escutar um pouco mais para entender como os caras fazem isso. Perfeito. E pontuando um pouco mais disso, a gente também entra na questão do nosso ICP, né? O perfil de cliente ideal. Quando a gente fala de uma super promessa ser específica, você tem que comunicar com a pessoa que você quer falar. Então, você vai lá, vai montar seu perfil de cliente, aquela pessoa que deve consumir o seu produto, o seu serviço, e a partir disso você vai construir uma comunicação para ela. Então, quanto mais objetivo, mais vai ser, melhor vai funcionar essa super promessa com o seu cliente, né? Até mesmo porque não adianta você ter um grande engajamento para um público errado, né? Exato. Tem uma promessa muito linda ali, genérica e linda, só que a pessoa chega, assiste o vídeo, ela não é teu público-alvo, comprador, e por consequência você vai gerar muitos views, vai ter muitas page views, né? Muitas pessoas olhando aquela página, acessando através do seu anúncio, chega na sua página, mas poucas vendas, porque seu produto não filtrou o público certo. E até mesmo o algoritmo das redes sociais, né? Que eles tentam levar pessoas certas. Se o público não é bem filtrado, vai acabar gerando uma confusão e, por consequência, aumentar o custo das vendas. Então, seja específico na promessa, seja específico na transformação. A promessa tem que trazer uma transformação clara. Por exemplo, vamos supor que a média do mercado seja correr 27 km em 5 horas. Não sei, né? Mas vamos supor. Se eu ofereço numa promessa a possibilidade de correr em 3 horas, a transformação é clara. Tu vai economizar quase que 40% do tempo para percorrer o mesmo percurso. Então, a promessa ficou muito clara. Para quem quer? Para quem corre, né? Então, fica muito claro. Como que o cara vai descobrir se funcionou? Através da mensuração, né? Ele vai botar um timer lá, vai descobrir se aquela promessa funciona ou não. Então, atinge o público em cheio. E promessas assim que você tem que fazer para o seu produto, para que filtre as pessoas certas e quem de fato usa, que está dentro daquele nicho, não consegue ignorar. Ela se torna irresistível. A pessoa quer escutar um pouco mais. Exato. E até fazendo um gancho já para a nossa segunda etapa, que é a plausibilidade, a gente entra na questão científica da promessa, né? Quando a gente vai fazer uma super promessa que não seja enganosa, que tenha um viés realmente de uma entrega real... Que ser real. Tem que ser real, exatamente. A gente precisa trazer dados sobre aquilo para que facilite a comunicação e a pessoa também consiga interpretar de maneira mais clara, né? Então, por exemplo, correr 27 km em 3 horas. Você vai fazer isso porque é possível você chegar num trote de 10 km por hora e fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu já falei bobagem, também não sei se dá esse tempo. Mas você traz
uma questão mais científica da coisa e consegue deixar um exemplo muito mais claro que a pessoa consegue interpretar aquilo e pensar na cabeça dela. Nossa, se eu realmente seguir essa metodologia, entender, fazer esse passo a passo, eu alcanço isso aqui. Então, essa super promessa fez sentido para mim. Aí ela vai, consequentemente, engajar no seu produto e começar o processo de compra dela. Exato. E essa prova científica, né, que está dentro da segunda etapa, que é a plausibilidade, é o porquê isso funciona, qual é a teoria por trás dessa promessa que permite ela se tornar possível. É importante que você traga, como já diz, né, o nome, prova científica, você traga muitas informações para que o lead que está lá escutando se depare com algo novo. Por exemplo, pode trazer um estudo de algum atleta que está fazendo isso e está tendo resultado, né? Um case, né? Explicar o case. Pode trazer um estudo mais biológico, falando das vitaminas, proteínas ou alimentação, que é utilizada naquele modelo de treino que permite a pessoa ter mais energia e automaticamente talvez mais resultado. Então, é importante você enriquecer essa oferta. A gente não chegou na oferta, né? Estamos ainda falando sobre a transformação, mas enriquecer a plausibilidade, né? A explicação de como funciona através de dados científicos. Claro que você também pode trazer prova social, então pode trazer prova científica e prova social. Tem muitos vídeos que usam. Logo no começo faz super promessa, explica um pouco e já começa a trazer prova social. Também é válido, só que nesse momento é interessante você trazer prova científica. Prova social é lá mais para frente, né, quando a gente vai estar chegando perto do pitch de vendas. Mas aqui, então, foque em trazer algumas informações que diferenciam. E às vezes, claro, a gente falou um exemplo hipotético aqui sobre correr, mas, por exemplo, se estivéssemos vendendo, né, uma máquina de produção em série que fizesse lá sola de sapato, a gente pode trazer um laudo técnico, né, de testes realizados, mostrando que aquela dada máquina fabrica tantos mil pares por minuto, né, e mostrar tecnicamente como isso funciona. Então, a prova científica, muitas vezes, pode ser a mensuração, pode ser um estudo, um artigo, alguma publicação, alguma pesquisa de mercado que mostra que aquela promessa se aplique. Por exemplo, as promessas aqui da fábrica de sapatos poderia ser como reduzir 50% do teu custo de produção de solas de sapato. E daí, na plausibilidade, nós vamos explicar a máquina que faz essa produção mais rápida do que as máquinas padrões. Né? Então, essa aqui é a ideia, que você faça uma promessa atraente, impactante, inovadora e depois prove que é possível através de dados científicos. Porque senão parece mentiroso, né? Se existe uma promessa que não pode ser provada, naturalmente que é uma mentira, né? Se torna uma falácia. Exato. Agora, se a promessa gera emoção na pessoa, gera curiosidade, gera intenção de continuar, e você tem argumentos concretos para mostrar como isso acontece, a pessoa se interessa e ela quer continuar no vídeo. E daí nós temos aí a retenção, a partir da promessa, temos a retenção do nosso avatar dentro do nosso vídeo. E depois, já na sequência, Alisson, indo para o terceiro ponto, a gente vai trabalhar muito com o manifesto e o movimento, que não está aqui no nosso descrição padrão, por isso que eu já te adiantei aqui. Sempre que você começa um vídeo de vendas, é importante, não é indispensável, mas é muito importante, você trazer a ideia do manifesto do movimento. Então, como funciona isso? Você vai lá, faz uma sua promessa falando algo muito impactante. Chega ali, prova que isso é possível. A pessoa já abriu uma janela de atenção. Nesse momento, é legal você organizar o seu manifesto. O manifesto geralmente é o motivo pelo qual você está organizando. Se for um lançamento, né? Por que eu estou organizando esse lançamento? Por que eu estou organizando essa semana de lives para chegar a um dado objetivo? Se você estiver, por exemplo, vendendo na página de vendas, você pode trazer um movimento mais simples, dizendo por que você gostaria de gerar essa transformação na vida da pessoa. Então, essa parte do movimento está muito relacionada que o que está sendo discutido nesse assunto é mais importante do que o produto que vai ser vendido no final. Por exemplo, eu posso defender o movimento, no caso do atleta, dizendo assim, eu fico muito indignado quando vejo pessoas sedentárias que acabam tendo que tomar muitos medicamentos, estão estressadas, não buscam alegrias em outras áreas de sua vida, sendo que o esporte é uma das áreas que mais trazem autorrealização. Por isso, eu resolvi criar esse material para te explicar como você pode correr, sendo um atleta do final de semana, uma longa distância, aproveitando o máximo da energia do seu corpo e assim por diante. Então, a indignação da pessoa é pessoas sedentárias, é pessoas que não sabem correr, ou correm e se machucam, ou não sabem se nutrir corretamente, daí vão lá correr e acabam se prejudicando fisicamente. Então, isso gera uma indignação do produtor.
E por isso ele criou esse produto para ajudar essas pessoas que querem sim buscar qualidade de vida, querem sim fazer esporte, mas não têm a informação adequada para ter uma boa performance. E daí, através desse produto, ele está levando isso para essas pessoas. Então, esse é o movimento. O movimento, observe, Alisson, que o movimento é mais importante que o produto. Porque o movimento é boa forma, é saúde, é bem-estar, é buscar realização fazendo exercícios físicos. Este seria o movimento do produto. E a entrega seria, de fato, como correr 27 quilômetros em 3 horas. Né? Então, o produto é uma coisa específica, o movimento é maior, é mais amplo. Quando a pessoa ela começa o vídeo e ela se identifica com o movimento, por exemplo, a pessoa pode dizer, né? Gosto muito dessa ideia de fazer esporte nos finais de semana. Gosto muito dessa ideia de não ser sedentário. Gosto muito da ideia de ter várias fontes de prazer, né? Não só na alimentação, não só no entretenimento audiovisual, né? Mas também buscar no esporte uma forma de ter prazer, socializar, fazer amigos. Então, quando ele acredita nesse movimento, ele se sente parte desse movimento, ele já sente muito mais vontade de continuar assistindo esse vídeo. Então, por isso que na terceira etapa, nós trabalhamos muito a questão do movimento, organizando o nosso manifesto nesse momento, e tem um passo a passo para criar o manifesto. Não vou trazer aqui agora, porque senão vai ficar muito longo. Mas no próximo episódio a gente pode fazer sobre, que é muito interessante. O movimento é um assunto longo, né? Mas é importante você, pelo menos, trazer um pouco do movimento logo no começo do seu vídeo de oferta irresistível, porque isso vai engajar, vai fazer a pessoa dizer, eu pertenço a esse grupo. Então faz sentido eu continuar aqui escutando esse conteúdo. Perfeito. E o legal do movimento é que a gente cria um senso de comunidade muito forte, né? Porque a pessoa, quando ela se engaja com aquilo ou faz o consumo do produto, ela vai entender que não só ela teve o resultado que ela buscava, mas outras pessoas também tiveram, e isso cria esse senso de comunidade, de lifestyle, que mais pessoas estão no mesmo círculo. A gente vê isso acontecendo no mercado de forma natural, né? Então, quando a gente pensa em criar uma super promessa, trazer a plausibilidade, a gente tem que engajar esses clientes o suficiente, essas pessoas, esses leads, o suficiente para que eles sintam que agora eles fazem parte de uma tribo, né? Que esse é o objetivo do movimento do manifesto. Então, a gente engajando eles dessa forma, a gente traz eles para a nossa tribo e isso não só a gente consegue vender mais para o mesmo cliente, mas também a gente traz o senso de que o nosso produto resolve o problema que ele se propõe e a gente entregou algo de valor para o mercado, né? Então, seguindo, primeira etapa, repetindo, vou repetir porque daí fica mais fácil o estrategista ir decorando, né? Primeira etapa, a gente vai trabalhar com super promessa, depois plausibilidade, depois nós vamos falar sobre o manifesto do nosso movimento e na próxima etapa nós vamos trabalhar a história. A história é muito legal por causa da procedência para tudo que for explicado depois. Geralmente na história, por exemplo, eu poderia, pegando um gancho, né, criando, o ideal é que você nunca crie história, tá? Nunca crie absolutamente nada do que a gente está falando aqui. Você vai organizar fatos que são reais, mas não vai ficar criando, né? A gente não cria, o script de oferta irresistível não é para criar teorias loucas, né? Realmente é para organizar a narrativa para que tenha o máximo possível de impacto o processo de vendas. Então, quando você for montar a sua história, tem que ser real. Se a sua história não tem nada a ver com o produto, digamos, quando eu olho para trás, minha história não inspira ninguém para fazer corrida. Então você pega a história de algum aluno seu, de algum colega seu, algum amigo seu, que viveu essa jornada, que te inspirou a montar esse produto. Não faz sentido a gente montar uma história ilegítima, né? Tem que ser uma história legítima. Mas qual que é a ideia da história? Depois que você falou, o movimento deu toda essa informação de por que você está fazendo isso, criou uma justificativa para esse vídeo, para esse movimento, para esse produto, é legal você contar como esse produto foi criado. Por exemplo, poderia falar, olha, eu sempre gostei de exercício, teve uma fase da minha vida onde que fazer exercício foi o diferencial entre... já aconteceu comigo, né? Teve uma época que eu estava trabalhando demais, estava muito estressado, me deu alguns problemas de saúde bem expressivos, e o exercício foi uma das coisas que realmente me ajudou a continuar e superar. Então, o exercício é uma coisa que alivia o estresse, cria um grupo para a gente conversar, então dá ritmo para muitas coisas. Então, eu poderia contar o tempo, a fase... A jornada, né? Que o exercício me ajudou muito a resolver um problema sério de saúde que eu tive, e depois disso eu comecei a colocar ele como uma alta prioridade na minha vida e busquei melhorar cada vez mais. Então, eu poderia contar essa história e dizer assim, e por isso vou estar aqui compartilhando com vocês qual é
as etapas para que você também possa praticar exercício no seu dia a dia da forma correta. Então, conte uma história que faça sentido com o produto. Por exemplo, na fábrica de sapatos. Nós poderíamos contar assim, ó, eu já tive fábrica de sapato, minha margem era muito estreita, fui buscar novas tecnologias, me deparei com essa máquina, realmente uma máquina muito boa, e agora eu apliquei ela na minha fábrica ou na fábrica de algum dos meus clientes, e eles estão tendo excelentes resultados. Por isso, gostaria de mostrar como essa máquina pode modificar toda a estrutura da sua empresa, toda a lucratividade da sua empresa. Então, você vai contar uma história de como surgiu esse insight, essa super promessa se criou, esse movimento se criou, e vai dar uma procedência, né, para todo o contexto que está sendo gerado. Perfeito, perfeito. E muito dessa criação da jornada é realmente que nem o Ed Paulo falou, a gente trazer os fatos reais que aconteceram ou na sua vida ou na história da concepção do seu produto, mas de forma organizada, para que a pessoa entenda toda a jornada que você percorreu até chegar no seu pico, né, no seu ápice, que é a super promessa que você está trazendo para o seu cliente. Então, a jornada do herói, como todo mundo conhece, é basicamente uma das partes mais vitais para a retenção do vídeo, né? Porque a pessoa entende que a pessoa que passou por aquilo, ela teve várias etapas, ela estava lá no fundo do poço, começou a crescer, se desenvolveu e chegou até a solução, que é aquele desejo ou aquela dor que você está resolvendo com o seu produto, né? E o interessante é que a maioria das pessoas tem uma jornada do herói. A maioria das pessoas que... É muito comum você falar com o empreendedor e ver uma jornada do herói acontecendo na vida dele de fato. Uhum. Por exemplo, eu passei por 3 empresas que foram à falência antes de eu descobrir como funciona o funil de vendas. Eu já tinha visto isso na faculdade, sobre o funil de vendas, sobre marketing, né, sobre marketing share, mas eu nunca tinha aplicado, porque eu sempre fui mais focado em produção. Então, eu vivi o mito do herói também. Eu trabalhava muito, foi um momento que eu tive burnout até, que o karatê naquele momento foi o esporte que me ajudou a realmente canalizar a energia e me manter trabalhando e fazendo... Vivendo, coisas, né? Aproveitando. Exato, tocando a vida para frente. Mas eu estava trabalhando muito, estava na última empresa que foi a falência, que eu fiz parte. Depois de que eu cheguei nessa empresa, eu aprendi a fazer funil de vendas e graças a Deus a gente prosperou. Mas naquele momento eu estava muito estressado, então a jornada do herói, que é quando se conta a história, né? Se organiza em cima da jornada do herói, é muito fácil de identificar os pontos. Geralmente ela vai começar no ponto do fundo do poço, porque geralmente as pessoas passam em algum momento da história no fundo do poço, e daí o que aconteceu que fez a pessoa sair de lá, então a jornada, qual foi o catalisador que fez a pessoa começar a ir para uma nova direção, né? Estava no fundo do poço. O que aconteceu que te levou a começar a trilhar um caminho diferente? Então, qual é a variável de mudança? E depois, como que é essa vida após a mudança? Né? E daí, como é você vivendo essa nova vida após a mudança? Então, por exemplo, eu quebrei 3 empresas que estava participando, não estava sozinho, naturalmente, mas o fato é que elas quebraram. Na 4ª empresa, eu me dediquei a aprender a parte de vendas, que eu praticamente não fazia absolutamente nada em vendas. Daí foi onde que eu fui me deparando com muitas informações. Uma delas foi o script de oferta irresistível, mas foi sobre tráfego, foi sobre construção de funil, construção de oferta, mundo, né, que faz todo o processo de vendas acontecer. Aprendendo a vender mais, criando canal de comunicação, né, trazendo novos clientes, aumentando a quantidade de clientes, ter mais receita e automaticamente fazer a empresa prosperar. Né? As empresas só prosperam se elas conseguirem vender. Né? Uma empresa que não vende vai à falência, não importa se o produto é bom ou não é bom, vai à falência de qualquer jeito. Então, quando eu aprendi a fazer fluxo de vendas, funil de vendas, foi onde que eu comecei a, de fato, ter prosperidade. E é por isso que a gente até ensina muito sobre o funil de vendas, porque eu acredito que é uma das maiores variáveis que fazem qualquer empreendedor sair de um resultado insatisfatório para um resultado excelente. Realmente é o catalisador que faz as empresas crescerem. Então, eu vivi essa jornada do herói, onde eu aprendi a aplicar, né, funil de vendas, porque às vezes a gente sabe teoricamente, mas não aplica. Né? Eu comecei a aplicar o funil de vendas e comecei a coletar os resultados e a empresa foi tendo prosperidade. E automaticamente a gente foi aumentando o impacto da nossa empresa no mercado. Então, não custa nada para o produtor, para a pessoa que está fazendo o processo de vendas, pegar histórias que estão conectadas com a mudança do produto e trazer elas para dentro do vídeo de vendas, que é a nossa 4ª etapa, a nossa 4ª camada aqui
no vídeo de vendas. Perfeito. Então, a gente entendendo todas essas etapas, fica muito claro, até na comunicação que o Paulo traz para nós, se ele quisesse fazer um vídeo de venda sobre isso, como ele conhece o script e vocês também estão aprendendo sobre, vocês entenderiam como colocar cada informação no seu devido lugar. Porque a partir disso, você deixa a comunicação muito mais leve e muito mais fácil de ser interpretada pela pessoa que está ouvindo, né? E um vídeo, uma carta de vendas, uma página de vendas, ele precisa respeitar esse script, porque a cada momento que a pessoa vai consumindo aquela informação, ela precisa se atentar que ela está passando por um nível, assim como um funil. Então, ela é totalmente inconsciente, ela começa a ficar consciente sobre o problema e assim ela vai chegando até a oferta, razão e assim por diante. Que é o que a gente vai falar sobre as próximas etapas, né? E lembrando que quando você está fazendo vendas, qualquer vendedor, mesmo que esteja numa loja tradicional, né, vendendo sapatos, a pessoa, o cliente, ele tem que sentir respeito e segurança no vendedor. Uhum. Então, quando você está fazendo essas etapas, né, de contar, fazer a sua promessa, contar a plausibilidade do produto, fazer um movimento, contar a sua história, você está criando procedência para tudo o que está acontecendo. A pessoa começa a te conhecer, o que te motiva, quais são teus valores, como que tu trabalha, o que tu dá prioridade, e ela começa a ter um pouco de rapport, um pouco de empatia, ela começa a se conectar. E a partir disso a gente constrói um relacionamento chamado vendas. Então as vendas não saem do nada, elas têm que realmente partir de um ambiente de segurança, onde eu conheço os personagens e eu escolho a gastar meu dinheiro dentro daquele ecossistema. Se a gente estivesse falando de vendas físicas, né, o vendedor de sapato, mesmo assim ele vai tentar fazer rapport, uma comunicação, um a um, né, a pessoa chega lá, ele conversa, ele tenta achar algum assunto em comum, porque quando ele faz isso, ele aumenta a possibilidade de fazer vendas, a pessoa voltar no futuro, continuar um relacionamento a longo prazo, fazer upsell para essa pessoa, vender mais sapatos no futuro. Então, todo relacionamento de vendas, não importa usando o script ou não, vai usar as mesmas premissas. Uhum. E nós, trazendo esses elementos do script da oferta irresistível, nós organizamos essas premissas, né, que geram confiança e geram um relacionamento de vendas. Perfeito. E aproveitando todo esse gancho, a gente entra na nossa quinta etapa, que é o conteúdo transformador. Que é exatamente isso que a gente está exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Trazendo um conteúdo que vai agregar você não só nesse primeiro momento que você está assistindo, mas quando você for lá escrever seu e-mail, criar sua carta de vendas, você com certeza vai lembrar do seu cast e vai conseguir aproveitar muito desse conteúdo. E essa parte do conteúdo é muito importante porque é nesse momento que a gente traz toda a informação do como a pessoa vai chegar naquele desejo, naquela dor que a gente está resolvendo, né? É no conteúdo que nós, de fato, apresentamos o produto, a solução, a transformação. Por exemplo, a máquina, uhum, né? Por exemplo, o método de correr 27 km em 3 horas e assim por diante. Então, é no conteúdo. Regras importantes para essa etapa. O conteúdo ele deve ser dividido em 3 etapas. Tá, Paulo, não posso fazer 4? Até pode, mas não vai fazer 355 etapas, porque daí a pessoa vai pensar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então, 3 etapas é uma quantidade que a pessoa consegue fixar na memória e reter. Ela tem a sensação, não, 3 etapas eu consigo decorar, eu consigo aplicar. Se fosse 2 etapas, parece pouco, né? Poucas etapas, né? Uhum. Só 2 etapas. Parece um método muito simplista. Simples. Se for muitas etapas, 7, 8, 20 etapas, é muita etapa. Então, o ideal é que fique 3, 4, 5, não passe muito disso. Tá? Eu já vi pessoas falando de 7 pilares, 7 passos. Tudo bem, mas não estique demais. Tente quebrar, melhor do que aumentar a quantidade de passos, é quebrar os passos em subpassos. Por exemplo, posso ter 7 passos, mas daí eu divido em 3 principais e dentro do primeiro eu coloco 2 ou 3 subpassos. Então eu crio como se fosse em um livro, né? O tópico principal, o capítulo e os subtítulos. Uhum. Então isso permite você organizar o seu conteúdo para que a pessoa consiga reter a informação e começar a entender mais sobre o que você vende e assim decidir se ela vai comprar ou não. Então, primeira regra do conteúdo. Divida ele em 3 passos, 3 etapas, 3 regras, 3 elementos que fazem a pessoa ter clareza sobre a transformação completa. Geralmente, por exemplo, né, do nosso corredor, a primeira etapa pode ser alongamento, a segunda pode ser alimentação e a terceira etapa pode ser rotina de treino, alguma coisa assim. Ou ao contrário, alimentação, alongamento, rotina de treino. A pessoa que vai montar o produto, ela consegue dividir em 3 blocos principais. Dentro da alimentação, pode ser que divida em outras 3 etapas. Você vai
ter a questão de alimentação com líquido, alimentação com sólidos, alimentação, sei lá, macros, sono. os micros, né? Então, eu não sei de fato, né? A gente está aqui hipoteticamente criando exemplos, mas a ideia é que você não crie passos demais. E também não chega lá e começa a entrar nessa camada de conteúdo só falando. Vai falando. Não vai criar a possibilidade da pessoa anotar, a pessoa reter, a pessoa organizar esse conhecimento. Então, divida, sim, o conhecimento em 3 etapas e dentro dessas etapas, se necessário, divida mais alguns subtópicos para que a pessoa consiga reter. Pode até mesmo pedir para a pessoa anotar, porque o que você vai ensinar ali, de fato, funciona. Então, já é parte do seu conteúdo transformador, o vídeo já é nutrição para uma etapa do nosso conteúdo transformador, do entregável transformador. Sim. Tudo que você ensinar aqui, você vai reforçar muito mais profundamente dentro do produto. Não tem como, de fato, em 20 minutos, 30 minutos, você transferir uma carga gigantesca de conhecimento. Mas permite você trazer premissas, trazer informações que vão, de fato, começar a gerar uma pequena mudança na vida do avatar e assim ele começar a evoluir aos poucos, já nesse primeiro contato. Então, primeira regra, divida em 3 passos, eu acho que ficou bem claro, né? E depois se preocupe em, de fato, entregar conteúdo transformador. Não seja superficial, não seja econômico. Claro, você não vai conseguir resumir um método que tem lá 50 horas em 20 minutos, né? É impossível. Mas você pode sim mostrar com clareza o que a pessoa vai viver nas próximas semanas, nos próximos meses, e ela poder decidir se ela vai querer aquilo ou não. Lembrando também, Alisson, que essa etapa do conteúdo, o objetivo dela é plano. Então, por exemplo, se eu vou te mostrar como correr 27 km em 3 horas, tem que ter um plano. A pessoa tem que perceber que existe um plano para que isso aconteça. É como se fosse na empresa o PDCA, né? Planejamento, execução, controle e análise. Né? A pessoa tem que ver o plano com clareza. Ela não vai executar durante o vídeo, ela não vai fazer o controle, ela não vai fazer a análise. Mas o plano tem que ficar muito claro. Então, ela tem que sair desse momento da nutrição com a clareza do que vai acontecer nas próximas semanas. Se, por exemplo, estou vendendo o produto da máquina, né? Eu tenho que explicar para ela, ó, a primeira etapa a gente vai importar essa máquina da Itália. Segunda etapa vai vir uma equipe de implementação, fazer todas as configurações, alinhar lá no teu galpão. Na terceira etapa, nós vamos colocar em produção, vamos rodar a primeira semana de produção para tirar métricas, né? Para entregar essa qualidade que a gente está prometendo. Então, o plano tem que ser muito claro. Como funciona esse processo de entrega? Se eu decidir pagar por isso, o que vai acontecer depois? Então, nessa parte do conteúdo, isso tem que ficar muito claro. Perfeito. E aproveitando isso, eu acho que agora a gente vai falar de uma das etapas mais difíceis, que é a parte da oferta, né? Todo expert que está começando se perde na hora do pitch. Isso é incrível. A gente vai fazer lançamento, até nessa parte tu gostava de sentar, conversar com a pessoa, explicar, formatar pitch, porque eu acredito que é uma das partes mais difíceis. Eu até anotei uma frase que é: explique de forma convincente por que seu produto precisa ser pago. E aí é aonde a pessoa se perde. Então, na concepção de toda oferta, quando a gente vai construir uma oferta de valor, seja high ticket ou produtos mais baratos, você precisa mostrar todo esse passo a passo, falar sobre a super promessa, dar plausibilidade, criar um movimento, acrescentar o conteúdo, falar sobre a jornada, porque aí sim você não vai precisar dizer o porquê que o seu produto precisa ser pago. Se você apresentou todas essas etapas e a pessoa ainda não entendeu o valor que você está entregando, talvez ela errou em alguma outra concepção. Ela não explicou bem a plausibilidade, a super promessa não ficou clara para aquele público, ou o produto realmente não resolve aquilo que ele se propõe, né? Exato. Essa parte a gente chama de gancho, né? Como sair do conteúdo e entrar na parte de, agora vamos falar de dinheiro, né? Agora vamos falar de quanto custa essa máquina, esse método. Agora vamos abrir a carteira. Agora vamos para abrir a carteira, abrir o carrinho, né? Essa etapa, ela tem que ser bem, digamos assim, pensada para que de fato tenha uma transição suave. A gente chama de gancho, né? Ou a explicação da razão, motivo-razão do pitch de vendas, por causa que geralmente o produtor sabe o porquê que não dá para fazer em 20 minutos todo o processo de entrega. Por exemplo, o método ali, hipotético, nosso método hipotético de corrida. Provavelmente a pessoa não vai em 20 minutos conseguir entender todas as regras e daí você pode, nesse momento do gancho, né, que é a etapa que a gente está discutindo agora, começa a oferta, razão, oferta, gancho. Essa é a etapa, qual que é a etapa? É a quinta? A sétima etapa. Sexta etapa, desculpa. Sexta etapa. Então, na sexta etapa a gente vai fazer um gancho
saindo do conteúdo e entrando na camada que nós vamos falar de vendas. Aqui você tem que, por exemplo, explicar como funciona o processo de entrega e dizer por que vai ser cobrado e não pode ser entregue online. Por exemplo, para fazer a corrida. É normal que se você vai fazer um processo de corrida, você vai treinar isso por 3, 4, 5, 6 semanas. E você vai ter dúvidas sobre algumas coisas. Além de ter muitos pontos de contato para aprender mais sobre o processo de como correr 27 km em 3 horas. Então você pode explicar, é um processo que dura 4 semanas, é uma metodologia, um plano que eu desenvolvi, uma técnica, né, um método de 4 semanas, onde na primeira semana a gente vai fazer isso, na segunda semana vai fazer isso, na terceira semana vai fazer isso, na quarta semana vai fazer isso. Eu vou estar te ajudando, tirando suas dúvidas, te mandando mais conteúdo, te chamando para lives onde você vai poder falar e se comunicar com outras pessoas que também estão fazendo essa mesma jornada. Então, existe um motivo para criar uma comunidade e um pós-conteúdo, né? Então, você fala assim, e esse pacote, né, esse processo, ele não é para todos. Realmente é só para quem decidir entrar dentro do meu método e daí fala o nome do método. Se fosse a máquina, seria a mesma ideia, né? Quando a gente fala de um infoproduto, às vezes parece um pouco mais abstrato. Mas quando fala de uma máquina, é muito fácil a comunicação também, né? Tu explica como funciona a máquina e se você quiser implementar essa máquina na sua empresa, existe todo um processo de importação e aplicação que custa um valor que logo à frente eu vou estar te explicando, mas é importante que você entenda que é assim, assim, assado. E daí fala dos entregáveis, né? Que não adianta você simplesmente comprar a máquina e colocar lá se você não tem conhecimento, não tem um processo de setup, não tem todo um processo de mudança ali de linha de produção para que realmente ela gere aquele resultado. Então você vai começar a explicar o porquê que é importante a pessoa passar por um processo e não simplesmente passar o cartão e, digamos assim, receber o produto no outro lado. Geralmente os processos que geram mudança nas vidas das pessoas, eles exigem um período de adaptação. É como se fosse uma mudança de rotina, né? Então, geralmente as vendas no mercado digital, elas estão muito conectadas com essas mudanças de rotina. E geralmente na mudança de rotina, nós temos muitas objeções, nós temos muitos motivos querendo nos puxar para um estado anterior àquela mudança. Por exemplo, a corrida. Eu posso desmotivar de correr. O método é legal, funciona, mas eu vou lá, corro uma semana e daí eu já desmotivo. Então, um dos motivos de eu estar dentro de uma comunidade onde toda a galera está lá se empolgando, discutindo, conversando, criando desafios, postando o resultado, é para não desmotivar. Então, uma das variáveis mais importantes na mudança de vida entre uma pessoa sedentária, uma pessoa que se torna um atleta, né, se torna uma pessoa que gosta de esporte, usa o esporte como uma ferramenta para buscar mais prazer e mais satisfação, é que ela tem uma comunidade. Então, um dos gargalos que pode ser mapeado pelo produtor é que lá vai ter uma comunidade que vai ajudar ela a manter a motivação até aquilo se tornar normal para ela. Então, observe que no gancho a gente começa a trazer elementos que fazem sentido a pessoa dar um passo além. Não simplesmente começar só a buscar vídeo no YouTube de corrida, mas sim entrar dentro de uma comunidade onde ali as pessoas estão buscando o mesmo objetivo e, por consequência, vai manter a motivação mais forte e evoluir, né, juntos na mesma direção. Então, começa a trazer razões. E daí, então, cria um gancho explicando por que tem uma comunidade paga, por que essa máquina, o processo de implementação dessa máquina é paga, porque às vezes tu cobra, que nem nesse caso, né? Tu cobra pelo processo de gerenciamento da mudança e também pelo produto, né? Por exemplo, eu poderia ter, dentro do meu processo de fitness aqui de produto digital, poderia ter um gerenciamento da mudança do meu avatar, mas também poderia vender para ele uma roupa, um suplemento, outras coisas que não são gerenciamento, não são infoprodutos, são físicos, né? Na fábrica eu posso vender o processo de setup, importação, documentação, mudança de linha de produção, gestão, né? Planejamento de estoque e também a máquina, né? Então, às vezes tu consegue vender mais do que uma coisa na mesma oferta e às vezes tu vai vender só a gestão, em resumo. Sim. São várias possibilidades. Mas o teu gancho tem que ser relacionado a essa mudança de vida. Geralmente as pessoas compram coisas que vão mudar a direção das suas vidas. Que nem eu era sedentário e agora me tornei um atleta. Eu tinha uma produção de, sei lá, que me custava, o custo do meu tênis custava R$50, eu vou fazer um investimento que o custo do meu tênis vai virar R$20. Então eu vou ter uma mudança na minha empresa, por isso eu resolvi investir. Se não tivesse, eu não investiria. Então, mapear essa mudança, explicar como essa mudança vai acontecer e trazer para um processo pago faz com que a pessoa entenda que, de fato, ela quer pagar aquilo porque ela quer essa transformação na vida dela. Essa é a primeira etapa, que é o gancho.
Próxima etapa que nós vamos trabalhar vai ser explicar os entregáveis. Então, o que você vai receber quando você entrar dentro desse produto, dentro desse processo. Daí você vai detalhar todos os entregáveis, né, que tem o nosso produto. Tá legal, um susto aqui no microfone. Vai detalhar todos os entregáveis que tem no produto. Seja eles, por exemplo, é bom não focar aqui em módulos, se for um infoproduto. Não ficar focando em, temos 50 aulas, tem 352 PDFs, tem 1.500 horas de gravação. Tipo, não é para focar tanto em números de, digamos, informações técnicas, mas sim mais informações de transformação. Por exemplo, primeira semana a gente vai focar em desenvolver todo o teu processo alimentar para que você tenha condição de correr 27 quilômetros em 3 horas. Na segunda semana, nós vamos trabalhar todo o processo de alongamento, condicionamento físico. Então, são por etapas. Na terceira, claro que lá dentro do IAD vão ser módulos, né? Mas você não vai ficar falando em temos 50 aulas de alongamento. Você vai trabalhar a ideia de preparar o corpo para ter condição e alongamento e condição física para executar aquele exercício que nós estamos preparando para a terceira semana. Terceira semana a gente vai começar uma rotina de treino gradual, que vai aumentando cada vez mais o esforço até a gente atingir o nosso alvo. Então, você vai explicar os seus entregáveis, não baseados em recursos técnicos, mas sim em transformações de pessoa, transformações pessoais. Novos patamares que a pessoa vai evoluindo e vai chegando dentro da transformação. Isso vai trazer para a pessoa uma visibilidade de transformação e não uma visibilidade de trabalho. Porque às vezes o cara fica pensando, não, são 500 horas de assessoria para colocar essa máquina para rodar. São X documentos, o manual tem 1.552 páginas que nós leremos juntos. Isso faz com que a pessoa fique assustada e pense, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Porém, na medida que ela vai dando pequenos passos, atingindo pequenas vitórias, todo o processo acontece naturalmente. Afinal de contas, isso já aconteceu com outras pessoas, né? Mas se tu chega ali e foca só em características técnicas, a pessoa começa a ter uma negativa. Ela fica pensando, nossa, é demais, é trabalhoso, é cansativo, é muita coisa. Então, quando você foca em transformação, a pessoa não tem esse viés negativo. Porque a transformação, uma vez que ela atingiu um dado patamar, ela só se preocupa até chegar ali, ela chegou ali, ela tem essa primeira conquista, e daí ela vai ter energia para fazer a segunda conquista e a terceira conquista. Então, a gente, nós humanos, né, se olharmos o todo, parece mais difícil do que olhar por partes. Então, eu sempre falo, né, se eu soubesse tudo o que precisava aprender para me tornar um bom programador, talvez eu não tivesse começado a programar. Mas agora que eu fui evoluindo aos poucos e que já estou sênior em programação, para mim programação é muito simples. Mas é simples porque eu vivi a jornada. Agora, se eu olhasse a jornada e calculasse a quantidade de horas que eu precisaria estudar para me tornar programador, talvez eu tivesse desistido lá atrás. Então, às vezes, olhar para o todo e querer calcular tecnicamente tudo que vai receber, todo o processo, às vezes é trabalhoso demais. Tipo, já dá uma fadiga mental antes mesmo de começar. Não tem necessidade. Por isso que nessa parte de falar dos entregáveis, nós sempre vamos focar na transformação e não nas características técnicas. Claro que se tiver características técnicas que precisam ser faladas, tem que falar, né? Não tem como não falar. Por exemplo, a nossa máquina trabalha em 220 volts, ou nossa máquina produz tantas peças por minuto. Então, se tem características técnicas, tudo bem, pode falar. Mas não foque somente nisso. Tem que focar na transformação. Exatamente. E complementando um pouco mais sobre os entregáveis, né? E tem que ficar uma mensagem clara, né? Porque se a gente não entende o valor que a gente está recebendo sobre aquilo, consequentemente a gente não vai converter a partir daquilo. E essa foi a nosso sétimo ponto para poder criar o nosso script de oferta irresistível. Então a gente chega no nosso oitavo ponto, que é a oferta bônus, né? Que é como que a gente estrutura não só o entregável, mas a gente agrega um pouco mais de valor ainda naquela oferta que a gente está ofertando. Então, por exemplo, a gente vê muito comum isso acontecendo nos lançamentos, né? Quando a gente formata aquela oferta, fala sobre o pitch e ainda agrega mais valor nesse pitch dizendo assim, ó, tu comprou esse celular e agora eu vou te dar de brinde uma semana de como você vai fazer esse celular funcionar direito. Então a pessoa está ganhando um bônus em cima daquela oferta, a razão que ela recebeu. Então isso agrega muito mais valor no pitch e a consequência disso é que ela vai ter um entregável ainda melhor para ela, né? Sim. É normal, né? Quando a gente vai num restaurante, almoça e ganha sobremesa de bônus, parece que fica uma oferta mais atraente. Então, de fato, essa próxima etapa, onde nós detalhamos alguns bônus, realmente ajudam no processo de vendas, né? Por isso que se coloca elas.
É importante lembrar que o bônus não pode ser mais importante do que o produto principal. Então, a sobremesa não pode substituir o almoço, porque senão a pessoa acaba não entendendo o que tem mais valor ali. Poxa, estou pagando pelo produto principal, mas o produto que eu estou ganhando de graça vale mais do que o principal. Gera uma certa confusão. Então, o bônus é importante, mas ele não pode sobrepor a oferta principal. Mas é interessante você sempre entregar algo, dizendo assim, se você fechar hoje, você vai ganhar isso de bônus, vai ganhar essa oferta, essa condição de parcelamento e assim por diante. Trazer elementos adicionais que geram vantagem para o processo de compra faz com que fique mais irresistível, né? Faz com que a pessoa queira fechar naquele momento. Tu vai numa uma loja de roupa e daí tu compra lá 2, 3 peças e daí talvez tu ganhe um bônus da loja, uma caneca, alguma coisa. Um desconto, um brinde. Tu já gera uma emoção mais positiva em relação àquela transação. Então, essa aqui é a ideia do bônus, né? É como se fosse gerar um pouco mais de sensação de que a pessoa está fazendo um excelente negócio. Exatamente. E até para complementar, o bônus é importante porque não só a gente agrega mais valor, mas a gente retém mais aquele cliente também, né? Porque ele percebe que a gente não está só entregando aquilo que é comprado, a gente está entregando uma experiência, está dando valor para aquele momento que ele está decidindo entrar naquele método ou naquilo que a gente está entregando para ele, né? Perfeito. Então esse foi o nosso 8º ponto. E a próxima etapa é a alavancagem. Alavancagem a gente utiliza muito no dia a dia, mas às vezes não lembra de colocar dentro do nosso processo de vendas. Quando você fala de algo mais caro e depois fala de algo mais barato, parece que o preço que foi falado por último se torna ainda mais acessível. Por exemplo, se você for numa revenda de carro e começar a olhar carros de 150, 200 mil, quando você chegar num carro de 100 mil, parece muito barato. Porque se tu olha, tem 200, 300, 400, 500 mil, tudo que for menor do que 200 mil se torna barato, porque teu valor de referência está muito alto. Se você passa numa vitrine, olha lá, né, uns diamantes lá, 5 mil, 10 mil reais, quando tu olha um de 500 reais, tu pensa, nossa, esse aqui está bem baratinho. Apesar de que se tivesse só o de 500 e tivesse um de 30, tu ia dizer assim, esse de 500 é caro e o de 30 é barato. Então, esse é um efeito chamado alavancagem, que é praticamente o pessoal até chama de gatilho mental, né? Que é uma forma com que gera um bug no nosso cérebro, que faz com que a nossa percepção de valor, humanos, a nossa percepção de valor, baseado em preços que nós ouvimos na primeira vez, em relação à segunda, parece ser mais barato, mais acessível, um bom preço, né? Geralmente, se você colocar dentro da sua esteira de produtos 3 valores de produto, que é o que mais se aconselha dentro de uma esteira de produto, tem um produto barato, um produto médio e um produto caro, o produto do meio vai ser o mais comprado. Muitas vezes vai ser o mais preferido. A pessoa vai comprar o mais barato se ela não tiver condição de comprar o do meio. E o mais caro serve muitas vezes como alavancagem. Tu vai lá na vitrine, né? Tu vê que eu falei, um diamante lá de 10 mil reais, tu vê um diamante de 5 mil reais e um diamante de 500 reais. Vai dizer assim, eu não vou dar para minha mulher um diamante barato, né? Daí de 500 já cai fora. Mas também é muito caro para comprar o de 10. Daí tu compra o do meio, que é o mais acessível, digamos assim. Não é ruim, não é o melhor. A metade da jornada. A metade da jornada. Então, são expressões, né, de como usar a alavancagem, só exemplificando, né? Mas a ideia é que você compare dentro da sua oferta, agora trazendo mais para a realidade do script, né? Com valores que, digamos assim, são praticados fora daquele ambiente da oferta. Por exemplo, se nós formos vender algum produto digital que tem um valor de mercado estabelecido por 5 mil reais, tu fala assim, geralmente no mercado tu vai encontrar esse mesmo produto por 5 mil reais, mas aqui nesse lançamento nós vamos fazer um desconto onde você vai pagar mais barato. E você fala assim, aqui vai ser 4 mil reais. Então a pessoa vai pensar, nossa, vou economizar 20%. Então, é um bom negócio. E daí tu cria uma janela de oportunidade para que aquele preço promocional funcione apenas por alguns dias. Às vezes a gente vai no mercado, né, e tem lá nas frutas, né, hoje mamão por 25% de desconto. E daí tu pensa assim, eu vou comprar mamão hoje, na quinta-feira, todo dia das frutas, sei lá. E daí eu vou lá e compro o mamão, porque o preço normal do mamão é R$4 o quilo e hoje eu vou pagar R$3 o quilo. Então eu vou lá e compro mamão. Nem ia comprar mamão naquele momento, mas eu acabo comprando mamão porque estava barato. Então, quando você trabalha com essas percepções
de que aquela vantagem, aquele preço agora está com um valor promocional, um valor atraente, faz com que a pessoa tenha impulso de comprar mais cedo. Em vez de deixar para comprar mamão amanhã, já que hoje está com desconto, eu vou comprar esse mamão hoje. Este é o efeito da alavancagem, né? Quando você apresenta um valor real de mercado, você mostra que naquele momento você tem um valor mais atraente. Então faz com que a oferta seja ainda mais irresistível naquele momento. Porque tu não sabe se no futuro tu vai conseguir voltar a comprar por aquele preço. Às vezes no carro também, né? Tu vai lá da concessionária, o cara fala assim, ó, esse mês tá esse preço, mas mês que vem eu ouvi falar que vai ter um reajuste. Né? Acaba sendo uma alavancagem ao contrário. Sempre cai, né? Tu sai com ele. Mas é bem legal trabalhar com essa parte de alavancagem, que a gente percebe que a gente consegue gerar até muito valor com aquilo que a gente está entregando. Né? A gente percebe que, por exemplo, nas landing pages de páginas de vendas, as pessoas vão lá e colocam, você está levando isso aqui, que ele custava R$2.000, mas você vai ter a oportunidade de agora tomar a decisão certa e levar ele por 150. Então, a pessoa está tendo uma oferta ali, está tendo uma alavancagem do preço e está levando um conteúdo que realmente vai ajudar ela, né, nesse momento que ela está passando. Né? E até mesmo na alavancagem é utilizado os bônus. Né? A pessoa coloca o produto principal custa, no preço tradicional, 10. Daí o bônus número 1 custa 2. O bônus número 2 custa 3. Então, somando tudo, daria 15. Porém, hoje, e a pessoa fica com aquele valor 15 na cabeça. Porém, hoje vai ter um super desconto, onde você vai comprar tudo por 4,5. E daí a pessoa faz cálculo e pensa, opa, realmente tem uma vantagem muito grande. Então, essa é a ideia da alavancagem. Mas psicologicamente falando, né, quando a gente tem referência de um preço mais alto, tudo que a gente ouvir depois tende a ficar mais barato, porque na nossa cabeça temos aquele valor de referência. E isso serve para tudo, né? A gente vai focar mais aqui na questão do preço, mas poderia fazer vantagem sobre transformação. A pessoa faz alavancagem de transformação falando, por exemplo, olha, com esse produto, por exemplo, na máquina, né, nossa produção em série, quanto você gastaria se você produzir 1 milhão de sapatos com sua máquina atual? Você gastaria R$100.000. Mas, porém, se você utilizar essa máquina, o seu custo operacional para produzir a mesma quantidade vai ser R$50.000. Então, economizou metade da matéria-prima lá, do custo de fabricação. E a pessoa faz conta e ela pensa, poxa, em 2 meses essa máquina se pagou. Então, faz sentido eu comprar, porque a alavancagem não é sobre preço nesse caso, mas é sobre algum custo percebido, algum valor percebido que a pessoa decide, não, eu vou investir agora porque eu sei que passado o tempo ali eu tive retorno e cobriu o investimento que eu fiz. Muitas vezes a questão do esporte, né? A pessoa pode dizer assim, quanto custa para ti ter uma vida sedentária? Quanto custa para ti não ter energia para fazer as coisas que tu quer, subir, sei lá, fazer um esporte final de semana com seus amigos? Quanto custa para você não ter a vida dos seus sonhos? Você gostaria de ter aquilo? Sim. Então, será que investir R$20 por mês para um plano é muito caro em relação ao benefício que você vai gerar? Então, tu compara o que a pessoa gostaria com o que ela vai ter que investir para ter aquela realização. Então, tem várias formas de fazer alavancagem. Não ficou muito bom esse é meu último exemplo, mas a ideia é que tem várias formas de fazer alavancagem. Não precisa ser necessariamente sobre dinheiro. Pode ser sobre custo-benefício, sobre quanto custa realizar um sonho para você, sobre quanto custa economizar tempo para você. Né? Por exemplo, você faria... Vamos dizer que a nossa máquina faça mais rápido. Né? Você demoraria 3 meses para fabricar 100.000 solas de sapato. Com essa máquina você consegue fazer em 3 meses. Então, você vai ter aí uma economia de 5, 6 meses. A pessoa faz cálculo, ela percebe, poxa, realmente vale a pena investir porque eu vou ganhar tempo. Eu vou conseguir fazer mais em menos tempo. Então, tem várias formas de fazer alavancagem, não é somente preço, mas a ideia e o conceito é o mesmo. Você pode pegar vários argumentos, mas o conceito é o mesmo. É mostrar ganho, alguma vantagem ao abraçar aquela oferta naquele momento. Perfeito. E aí a gente já entendendo essa parte da questão da alavancagem, né, da oferta de alavancagem, a gente precisa saber como é que a gente passa a informação de preço, que é o conjunto de tudo. Né? A gente trouxe a oferta, falou sobre os benefícios, entregou os entregáveis, falou sobre o bônus, fez a alavancagem, agora a gente precisa falar o quanto que ela vai desembolsar para poder ter acesso a esse desejo, a essa solução do problema da vida dela. Né? Então, nesse ponto, a pessoa pode fazer, se o pitch, né, foi extenso, demorou ali 15, 20 minutos, você pode fazer uma revisão sobre tudo que a pessoa vai receber e falar, esse produto hoje
nessa oferta custa por X mil reais. Ou ir direto para parcelamento, né? Custa 12 vezes de tantos reais. Então você apresenta o preço e nesse momento, apresentando o preço, já faz o CTA direto. Então se você quiser de fato comprar, clique no link abaixo, clique no link que a gente mandou no chat, clique na aplicação e se inscreva, porque essa oferta, se tiver escassez, né, tem um tempo determinado. Se não tiver escassez, você vai falar assim, se você abraçar agora essa oferta, esse preço está garantido. Então, você vai fazer um CTA direto para a compra, que já é, no caso, a etapa da apresentação do preço com o CTA, e você vai trazer as pessoas para uma decisão de compra real. Assim, se você, de fato, quer isso na sua vida, se você quer usar essa máquina na sua empresa, esse é o momento para comprar. Clique abaixo, com clareza, clique abaixo, se inscreva, descreva o que acontece depois que a pessoa clicar. Quando você clicar, você vai ser direcionado para uma página assim, assim, assado. Lá você vai informar seus dados. Ou, se for uma aplicação, né, por exemplo, na máquina, tu não vai comprar a máquina online, mas você pode fazer uma aplicação para marcar uma call com o vendedor para que na venda tenha o fechamento. Se fosse um imóvel, um apartamento que nós estivéssemos vendendo, faríamos todo o processo desse script de oferta irresistível. Na hora do fechamento, não tem como pagar o apartamento ali no Pix, né? Você vai direcionar a pessoa para uma aplicação para participar de uma reunião para que ela possa finalizar a compra do apartamento com um corretor. Então, depende do ticket, tu vai fazer uma aplicação após a apresentação do pitch de venda. Depende do ticket, se for um ticket baixo, tu vai levar direto para o checkout e a pessoa vai comprar ou não. Então, tu explica o que acontece depois. Quando você clicar, vai acontecer isso, isso, isso e isso, e a pessoa vai ter clareza e segurança para dar o próximo passo dela. Perfeito. E ela dando o próximo passo dela, ela basicamente vai receber aquela oferta, vai ter acesso a todo o benefício que a gente já fez dentro da super promessa, né? Então esse foi o nosso 9º ponto de como você vai estruturar o seu script de oferta irresistível a partir dessa etapa de preço. E aí, acabou? Não, ainda tem mais, né? Como é que a gente vai formatar claro tudo? Não tem como. Então, agora a gente vai para o próximo ponto. Que é garantia. Garantia. Quando você apresenta todo o seu processo de venda, naturalmente a pessoa pode ainda ter dúvidas. E a garantia é uma das coisas que faz a pessoa se sentir mais segura no processo de vendas. Na garantia, tem uma garantia que quando você vende pela internet, que é obrigatória, que é 7 dias. Então, não a gente chama de garantia incondicional, né? Não tem condições. Ela é uma garantia que, obrigatoriamente, se a pessoa pedir estorno, você tem que estornar. Toda compra online tem essa garantia incondicional, 7 dias. Vender um tênis, tem 7 dias para a pessoa devolver. Garantia incondicional. E essa é prescrita por lei, né? Então, aí estrategista, não, essa aí não tem como vacilar. Essa tem que anunciar. Exatamente. Já na sequência, você pode estender uma segunda garantia, condicional ou não. Por exemplo, minha garantia incondicional é 30 dias. Se 30 dias você quiser estorno, devolvo, sem nenhum questionamento. Tudo bem. Ou você pode colocar uma condição. Olha, eu dou uma garantia de 1 ano, desde que você faça a manutenção na máquina. Né, que nem os carros, né? Garantia de 4 anos, desde que você faça a revisão todos os anos. Então, você pode sim colocar uma garantia condicional mais estendida, porque se a pessoa, você tem segurança sobre o seu produto, e a pessoa respeitar as regras de uso, por exemplo, do carro, né? Está dirigindo normalmente, faz a manutenção, por exemplo, se o cara vai lá e vai fazer rally, né? Compra um carro de passeio e vai fazer rally, com certeza a garantia não vai cobrir um uso não adequado para o veículo, né? Mas a garantia sim, você pode estender o prazo, colocando algumas regras de bom uso, que você sabe que uma vez que o produto for manipulado naquelas circunstâncias, ele vai sim gerar o resultado prometido. No caso do carro, né, vai se manter em boas condições de uso, desde que use dentro do que ele foi planejado para ser usado. Então você pode estender uma garantia condicional ou incondicional para que a pessoa tenha mais segurança. Por que ela vai ter mais segurança? Porque ela sabe que se der algum problema, ela solicita o dinheiro de volta e devolve o produto. Então, isso faz a pessoa visualizar que após a venda não acabou o comprometimento do produtor com a entrega do produto. Isso é muito bacana. Então, fez o CTA direto para a compra. Algumas pessoas já vão clicar direto, vão lá, vão finalizar. Outras pessoas não. Elas vão ficar ainda na dúvida. Tá, mas fala mais, né? Explica um pouco mais isso aí. E daí você já vai explicar da garantia. A garantia é um outro fator que aumenta a segurança e faz com que a pessoa que estava ali na dúvida, quero muito, mas não tenho certeza, ela vai assim, bom, meu risco é baixo. Porque se eu comprar e não gostar, eu testar, fizer o test drive com esse carro, rodar uma semana com ele, e por acaso não gostar, eu devolvo.
e está tudo certo. Então, garantia, de fato, ela traz essa visibilidade de futuro seguro, que faz com que o nosso potencial comprador se sinta mais seguro, né, no processo de fechamento. Exato. E é legal a gente trazer essa... É muito legal, não. É importantíssimo você trazer essas etapas de garantia, porque isso fortalece cada vez mais que a promessa que você fez lá no início do seu produto, lá no início do seu vídeo de venda, realmente se faça real. Porque se você está trazendo uma promessa que tem valor, tem plausibilidade, tem toda a parte de conteúdo, jornada do herói, ele vai entender que o seu produto realmente agrega valor e vai saber o passo a passo que ele precisa fazer para chegar até o desejo ou a solução daquele problema que você se propôs a resolver. Não é isso? Perfeito. Uma vez que passamos pela etapa da garantia, a última etapa, que é a chamada para ação final. Então aqui geralmente se define 2 caminhos, onde você fala assim, olha, você pode continuar com sua fábrica produzindo nessa velocidade, com essa qualidade que você tem hoje, ou pode estar aqui abraçando a oportunidade de contratar essa nova máquina, comprar essa nova máquina e o processo de implementação dela por X mil reais e transformar o teu custo de fabricação para XYZ. Então você reforça a transformação, reforça a promessa, reforça a sua promessa que foi feita lá no começo e trazendo a decisão para ele. Ou você continua no seu estado A ou você vem para o estado B. Então você mostra a diferença e fala, é o último momento, é a última chamada. A partir de agora você tem que decidir, ou você vai por aqui ou você vai por lá. E daí, nesse momento, você faz a última chamada para ação, joga novamente o link, se referencia ao botão, clica no botão abaixo, se você está decidido que você quer realmente começar a ter uma vida de esporte a partir de hoje, quer ter a companhia, o monitoramento de um grupo de atletas que estão fazendo isso todos os dias, clica no botão abaixo e venha participar da nossa comunidade de corridas de alto desempenho. Então, você vai trabalhar esse CTA final, focando muito na transformação e dando a escolha para a pessoa. Em alguns casos, até alguns vídeos de vendas, se forem gravados, a pessoa deixa um tempo em silêncio ali, porque às vezes a pessoa... É o tempo de reflexão, né? A pessoa fica ali na dúvida, será que compra, não compra, procurando o cartão. Então, a pessoa até estende um pouco o vídeo e depois reforça. Olha, essa página, o nosso vídeo já chegou ao fim, tudo que eu queria te apresentar está aqui, mas se você ainda tem dúvidas, pode me chamar no WhatsApp, pode fazer algum CTA de tirar dúvidas. Mas essa aqui é a ideia. O script de oferta irresistível ele praticamente acaba aqui na última chamada, nos 2 caminhos, né? Chamada para ação, reforçando a transformação, reforçando todo o processo de mudança de vida que aquele produto vai gerar na vida da pessoa e dizendo, clique aí, entra e faça parte da nossa comunidade. Exatamente. E para o estrategista também ele tem 2 caminhos, né, Paulo? Usar vários sistemas para gerenciar o funil de venda deles ou usar o Self-Flux, né? Para facilitar as suas vidas. Exatamente. Então, o script de oferta irresistível ele é muito bacana porque a gente consegue adaptar ele para qualquer etapa. Vídeo de vendas, página de captura, landing page de venda. Qualquer etapa onde você precisa estruturar uma comunicação, você pode utilizar, inclusive nas suas automações. Então, realmente é uma coisa que a gente consegue aproveitar em toda etapa, em toda a formatação do nosso funil, né? Porque a gente garante que a gente vai ter uma comunicação assertiva, garante que a gente vai utilizar a narrativa de forma certa em todas as etapas do funil e a gente consegue entregar uma coisa de valor para o nosso cliente lá no final, né? E olha que interessante, tu comentou que se usa em várias etapas, né? Inclusive na página de vendas, se usa a mesma estruturação de blog, né? Sobre promessa, realmente tem um vídeo de conteúdo denso, depois você vai fazer uma prova científica, vai falar um pouco da história da procedência desse produto, vai entregar conteúdos, blocos de conteúdos na sua página de vendas, né? Vai fazer entrega de bônus, vai fazer alavancagem. A sua página de vendas também obedece o script de oferta irresistível. É a mesma estruturação, mesmas camadas, né? Porque funciona. Porque, de fato... Daí o nosso estrategista pode estar pensando assim, mas, Paulo, é um monte de etapa, né? Por que fazer tudo isso? De repente, será que o cara vai ficar, né, escutando esse vídeo? Será que o cara vai gastar meia hora do dia dele para escutar esse vídeo? Não é melhor eu chegar lá e falar assim, o produto é tal, o preço é tal, se quiser compra, se não quer, não compra. Mas é o seguinte, se a pessoa tem uma dor, se ela de fato ela quer aquela transformação na vida dela, ela vai escutar, ela vai prestar atenção, ela vai se envolver, ela vai querer mais informações. Às vezes ela vai chegar lá no final e ainda vai fazer perguntas no WhatsApp. Sim. Porque ela quer mesmo saber como vai funcionar antes de comprar. Então, se tu está falando com a pessoa certa, com a dor certa, com o vídeo certo para a pessoa certa, é prioridade para aquela pessoa escutar o vídeo de vendas. Então, coloque todas as etapas, faça um vídeo bem feito,
Porque assim, lá no final, ela já vai ter respondido quase todas as suas objeções. Vai ter uma visão com clareza do plano que vai ser executado após a compra. Ela vai ter segurança para comprar, principalmente se é uma venda direta, né? Ela vai ter mais segurança. Se é uma venda de um público quente, né? Por exemplo, sou influenciador, as pessoas estão me acompanhando há muito tempo, faz sentido, você pode jogar o link direto, não precisa de página de vendas. Porque ela já te acompanhou, um público quente, já faz meses que eles estão te acompanhando e eles conhecem a tua história, eles conhecem tudo isso que foi falado no script, né? Conhecem a tua história, conhecem a transformação do teu produto, já viram cases de sucesso, né? Exemplos de transformação, já viram alavancagem, já sabem o preço, então tudo bem mandar o link, porque tu fez isso em meses, né, de nutrição dentro do Instagram ou qualquer outra rede social, ou até mesmo no canal no YouTube. Porém, se a pessoa é fria, né, ela não te conhece, ela precisa passar dentro do script para poder ter informações o suficiente para tomar a decisão dela. Então não queira mandar direto a descrição do produto com link, porque de fato está pulando etapas. Você vai ter uma melhor taxa de conversão. Além disso, quando a pessoa passa por todo o script, ela se torna mais consciente sobre o produto, a possibilidade dela pedir estorno é menor, pedir chargeback é menor, é bem mais difícil ela dar problemas no pós-vendas, né? Se ela comprar por impulso e não entender o que comprou exatamente, ela chega lá e já começa a falar um monte de coisa atravessada e muitas vezes vai pedir estorno, porque ela não entendeu direito e ela já foi comprando. Agora, se ela vai consciente, ela faz uma compra consciente, ela chega no pós-vendas e ela tem um bom relacionamento com o produtor, porque ela sabe o que estava comprando, sabe o que pode esperar, sabe o que vai receber, quando vai receber, então ela não vai ter nenhuma surpresa depois. Então, é muito importante sim você fazer script de oferta irresistível, porque isso vai melhorar a qualidade do seu funil, além de vender mais, é claro. Perfeito. Então, estratégia, para você que nos acompanhou até aqui, vou fazer um resumo e vou fazer um desafio também para saber se ele acompanhou a gente até aqui, né? Boa. Então, a gente falou sobre toda a estrutura que você precisa respeitar dentro do seu script de oferta irresistível, desde a superpromessa, plausibilidade, movimento, conteúdo, oferta-razão, alavancagem, exatamente tudo que você precisa saber para poder entregar um funil realmente bem estruturado e seguindo uma narrativa específica. Então, agora eu vou propor um desafio. Para quem nos acompanhou até aqui, comenta Cellflux, que a gente vai dar um bônus para eles, quem sabe, de Paulo. Entrega esse PDF com o script de oferta irresistível? Muito bom. Então excelente. Pode ser. Então tá. Então para você que acompanhou a gente até aqui, comenta Cellflux, vai lá no cellflux.com e pede para nossa equipe passar para você todo esse script de oferta irresistível que a gente vai estar te ajudando a formatar o teu funil, vai estar te ajudando a realmente colocar uma ferramenta que pode te ajudar a otimizar todas as etapas da tua jornada de vendas. E para quem não conhece o Cellflux ainda, é uma ferramenta de automação de marketing que vai te ajudar a realmente levar a comunicação para quem precisa e na hora certa, com tudo que você realmente precisa para estruturar o seu funil de vendas. É isso, de Paulo? É isso aí. Para quem quiser me seguir, de Paulo Zanella no Instagram, canal no YouTube também, de Paulo Zanella, e no Cellflux, naturalmente. Cellflux Oficial nas redes sociais, no Instagram, e Cellflux lá no YouTube. Segue a gente, tem conteúdo de qualidade sempre. Ative o seu sininho lá, comece a seguir a página no nosso canal, porque nós colocamos conteúdo sobre funil de vendas com muita frequência. E nossa meta é muito clara, ajudar o estrategista a ter resultado positivo, resultado financeiro, ter ROI, escalabilidade. Então, se você está buscando isso, se inscreva, comece a participar, porque vai ter muito conteúdo de valor. Muitas vezes, uma conversa que nem essa nossa agora, Alisson, gera muitos insights para quem está ali criando o seu processo de vendas. Exatamente. Às vezes ele se depara com exemplos, cases que a gente vai trazer e que vai encaixar perfeitamente com o momento dele. Então, se você está nos seguindo, vai ter muitos contatos, muitos pontos de contatos, onde você vai poder otimizar seu funil. E nossa meta é realmente contribuir para a comunidade dos estrategistas digitais, para que a gente cresça de forma mais consistente. Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu e de Paulo Zanella, CEO do Cellflux, com meu amigo Alisson. Então, se você quiser me acompanhar lá no Instagram, é AlissonSG12. Lá também compartilho algumas dicas e também alguns cases lá da plataforma Cellflux, que vai te ajudar também com vários insights para você produzir seu funil de vendas. Foi um grande prazer, um grande abraço e até o próximo episódio.